O assunto agora da Cruzeiro Esportes é Dudu. Diego de Leon, o Cruzeiro realmente está encaminhando aí, tudo muito próximo de uma rescisão com o Dudu. Saiu no GE que o documento já está pronto, faltando apenas assinaturas. E agora há pouco saiu também no Central da Toca que a multa estipulada foi de 15 milhões de reais para o Cruzeiro pagar para o Dudu. Lembrando que a multa original é 60 milhões, então aí é um quarto da multa. Primeiro, os representantes do Dudu tinham sugerido metade ali, seriam 30 milhões, mas agora ficou definido 15 milhões de reais para o Dudu deixar o Cruzeiro e aí ter seu caminho livre para assinar provavelmente com o Atlético Mineiro, o principal rival do Cruzeiro. E aí queria saber o que você tem nesse caso de informação e também de opinião. Fique à vontade. Beleza. Sobre o Dudu, cara, ontem, com a vitória, como ela foi construída, a postura dos jogadores em campo, a zona mista, a fala de cada jogador e a entrevista do Leonardo Jardim, pra mim foi uma pá de cal. Foi a última. Foi assim, ó. Pá! Se havia alguma dúvida, se havia alguma esperança, eu acho que todo o contexto de ontem foi assim, cara, é isso mesmo. Tanto que quando foi perguntado Leonardo Jardim sobre o Dudu, ele falou sobre a situação, mas não falou a palavra DU. Dudu, ele não falou. E informações que eu tenho nos bastidores é que o Leonardo Jardim sequer estava conversando com o Dudu. Não estava conseguindo olhar assim, para ele conversar com ele, escutar as explicações dele. Então o negócio tinha realmente azedado. E desde ontem a gente tem essa informação, né? Inclusive compartilho tudo com o Mike, que é a gente que toma conta dessa parte aqui na Cruzeiro Esportes. Eu falei, mandei pro Mike assim, ó, encaminhei a conversa da minha fonte. Falou assim, ó, de hoje pra amanhã a rescisão sai. Inclusive a gente tá aqui com a arte pronta desde ontem. Desde ontem. Eu fiz duas artes, uma da rescisão e uma dele assinando com o Atlético, porque a gente tava com essas informações aí. Só que assim, até falando aqui de verdade, a gente daqui da Cruzeiro Esportes, infelizmente, a gente não pode se dar o luxo de errar. Isso. Então a gente tem que esperar ficar 100% confirmado, não pode ser 99%, e às vezes a gente tem que... Não, vou falar rasgado, a gente tem que esperar o outro lado soltar a informação pra gente poder soltar. Porque aqui em Belo Horizonte parece o seguinte, cara, a gente não pode soltar informação antes. Se a gente solta, a gente tá errado, porque o fulano tem que soltar a informação e depois todo mundo vem e replica. É isso que tá acontecendo em Belo Horizonte, porque desde ontem a gente tem essa informação. De hoje pra amanhã sai a rescisão. E ainda falei na transmissão, quem tava na transmissão ouviu eu falando, de hoje pra amanhã muita coisa vai acontecer. Eu falei 3 vezes na transmissão. De hoje pra amanhã muita coisa vai acontecer em relação a essa questão a Dudu. E eu postei, cara, eu postei ontem no meu Twitter e repostei hoje. Com a vitória, com tudo que aconteceu, pra mim foi uma pá de cal. E é só saber mesmo. Podem ir lá no meu Twitter, podem ir lá no meu Instagram. É só saber qual é o valor da multa. Qual é o valor da multa? Porque ontem também, né, essa pessoa postou lá do outro lado e falou que o Cruzeiro estava alinhando algo sem valor de multa. E eu estou sabendo que não existe não ter valor de multa. Tem valor de multa. É saber qual é o valor. Mas se eu posto que não tem valor de multa, aí todo mundo vem, porque a gente aqui não pode errar. Nós não podemos errar. Ou não podemos soltar em primeiro, né? Em primeira mão. Nós temos que esperar o outro lado soltar pra gente replicar. Então, eu só queria saber mesmo o valor da multa. E agora a gente fica sabendo que é 15 milhões. 15 milhões. Um baita prejuízo aí pro Cruzeiro. Podia ser maior, claro. Podia ser maior até tecnicamente também, ou de também deixar o Dudu aí até o fim do contrato treinando, seria os 60 milhões pagos de forma parcelada, fica em 15 milhões, a gente não sabe ainda se esses 15 milhões vão ser à vista, se vão ser parcelados, a gente espera que seja parcelado, porque dá uma amortização, mas me lembra até aquele caso do lateral Dodô, o De Leon.
que o Cruzeiro ficou pagando ele pra ele jogar no Atlético, porque ele saiu daqui com débitos, né? Sim. E aí, como é que você vê toda essa situação? Você acha que foi o certo mesmo acontecer? Você acha que essa saída do Dudu é o melhor caminho mesmo? Ah, cara, mediante tudo que aconteceu, o Leonardo Jardim não conseguindo olhar pra ele, não conseguindo ouvir ele, então não vai ter pedido de desculpa, não vai ter aceitação de desculpa. Realmente a confiança foi quebrada e ontem o elenco do Cruzeiro provou o seguinte, cara, tá melhor sem ele. Então alguma coisa, o Dudu fez alguma coisa muito grave que eu não sei o que é, porque eu não estava na sala. Então eu não posso falar, tem a versão do Dudu, tem a versão das outras pessoas que estavam lá. Mas uma coisa que ele fez muito grave diante dos princípios de Leonardo Jardim. Algo muito grave para aquilo que Jardim acredita. Jardim não queria nem ouvir ele. Nem ouvir. Então, cara, é vida que segue. Tá esse prejuízo aí de 15 milhões. E mais uma vez eu falo, tem uma pessoa lá dentro do Cruzeiro que precisa sair do Cruzeiro. Porque só vem causando prejuízo atrás de prejuízo. Prejuízo atrás de prejuízo. E com todas as informações que eu tenho, que eu venho acompanhando essa questão do Dudu, o caminho mais provável dele, gente, é atravessar a rua e ir pro Atlético. Assim, o caminho tá muito transparente. Muito transparente. Eu acho que é questão de horas, tá? Eu acho que é questão de horas pro Dudu ser anunciado no Atlético. Se isso não acontecer, assim, vai ser muito surpreendente. Pra mim, assim, tá muito transparente que ele vai pro Atlético. E aí, gente, eu fico... tem 2 comentários aí que eu quero fazer sobre esse tema que me chateiam bastante. O primeiro é o Dudu. Já há 2 semanas, desde que começou os problemas ficarem insustentáveis no Cruzeiro, ele já vinha conversando com o Cuca, a informação do Everton Guimarães lá da Band, já vinha aventando essa possibilidade de ir pro Atlético, ou seja, o cara dentro do Cruzeiro, vestindo a camisa do Cruzeiro, treinando no Cruzeiro, comendo a comida da Toca da Raposa, tava lá conversando por trás das cortinas com o Cuca para poder reforçar o Atlético. Isso aí, pra mim, assim, é de uma... Cara, a palavra que eu queria usar, eu acho que nem posso usar, não, porque ainda o setor jurídico da Cruzeiro Esporte ainda não tá formado. A sua irmã não formou advocacia pra gente ter um jurídico forte. Exato, ainda não. Mas assim, realmente é decepcionante essa questão. E aí, uma coisa que eu queria trazer também, é que, aí voltando um pouquinho no tempo, né, o mal que um jogador pode causar a um clube. O Dudu, ele já vai causar um prejuízo aí de 15 milhões de reais só nessa saída. E a gente pode contar também os meses de salários já pagos, que ele não entregou futebol o suficiente para fazer valer esse dinheiro. O prejuízo de imagem que trouxe ao clube, as entrevistas dele, o ano passado, que queimou muito o clube, fez a gente passar vergonha, fez o torcedor ter que aguentar a chacota de adversário, fez o torcedor mais de uma vez. Então, assim, um prejuízo institucional também grande. Mas eu fico pensando que esse prejuízo poderia ser ainda maior, sabe? É um prejuízo enorme, não tô dizendo que é pequeno, é gigantesco. Mas, cara, ele foi lá pedir a demissão do Jardim. Aí vamos pensar se ele consegue isso. Como no futebol já aconteceu várias vezes de jogador conseguir derrubar treinador. O Cruzeiro ia perder o Leonardo Jardim, que até o momento vem se mostrando um bom treinador, que conseguiu organizar o time ali, um cara que mostra ter um bom caráter, um bom perfil. Ele poderia, se o Jardim tivesse caído, ele teria interrompido mais um projeto do Cruzeiro, um projeto que é de longo prazo, inicialmente. Então, o Cruzeiro teria que buscar outro treinador no mercado. Dificilmente conseguiria um treinador com o currículo do Jardim. Talvez viesse um cara aí que conseguisse até render mais que o Jardim. A gente não sabe, futebol é imprevisível. Mas de currículo seria muito difícil. Ele teria aberto um precedente de que o próximo treinador do Cruzeiro que chegasse ia saber que ele teria que respeitar os jogadores, porque se ele não colocasse os jogadores para jogar, ele poderia ser derrubado. E aí, o Cruzeiro ficaria refém desses nomes que já ganham salários altos, que têm contratos longos e que não entregam em campo. Então, assim, o prejuízo que o Dudu poderia ter causado, que ele assumiu o risco de ter causado para o Cruzeiro, ao meu ver, é muito maior do que esse que está sendo agora, que já é enorme. Então, assim, a gente vê... E aí...
E isso vindo de um cara que tá negociando com o rival, que tava conversando com ex-jogadores do Palmeiras que atuam no rival, com o treinador do rival, que provavelmente vai pingar lá do outro lado da lagoa. E espero que vá muito mal, tomara que vá ainda pior que tava indo aqui. Então, assim, a gente vê o quanto custou e o quanto mais ainda poderia custar esse péssimo negócio que o Matos fez, né, que insistiu para retomar as negociações com o Dudu depois do papelão que o Dudu já vinha feito no ano passado. Então, o Cruzeiro, hoje ele sai com prejuízo financeiro, ele sai fragilizado, mas ele ainda sai numa situação geral de estabilidade muito maior do que poderia ter acontecido. O Dudu, ele poderia ter ferrado com a temporada inteira do Cruzeiro e, quiçá, outras e outras temporadas. Então, assim, esse negócio aí, eu acho que ele caminha a passos largos para ser um dos piores da história do clube, Deleon. Isso aí que você falou é o que feriu um princípio de Leonardo Jardim. Isso mostra o caráter do cara, né, velho? Isso mostra o caráter de um e de outro, né? Ou seja, tem coisa que o Leonardo Jardim não negocia. Isso aqui é inegociável. Ah, deixa eu pedir desculpa, deixa eu reconhecer. Não, isso aqui é inegociável. Mas quem forçou a barra pra esse negócio acontecer? Desde o início. Quem tá forçando pra essa parada acontecer tem... Entendeu, gente? E não adianta a gente querer... Eu tô falando. A gente falou do jogo, elogiou, falou que realmente o Vila é um time fraco, mas pelo menos a gente tava sofrendo com equipes piores que essa. Falamos tudo. Mas a gente não pode esconder tampar o sol com a peneira. Não podemos esconder o sol com a peneira. Isso aqui não é crise, não é encheção de saco. Já falamos tudo de bom que aconteceu. Mas não tem que separar um tempo para falar disso. Outros virão, tá, Mike? Infelizmente, enquanto ele estiver lá dentro do clube, outros virão. A caneta já foi tomada da mão dele. Aí eu vou e passo a pergunta pro Pedrinho. Mas quanto, Pedrinho? Mas quantos milhões? A dívida aumentou ano passado, porque teve que fazer investimento. Ok, isso é aceitável. O primeiro ano, para dar um boom, tinha que fazer isso mesmo. Mas quanto de dinheiro foi jogado fora? O Lautaro foi o último em que ficou provado que não dá, que não vai atender as demandas técnicas e físicas da equipe. O Peralta, o Gamarra, é um que a gente olha, poxa, cara, não vai. Quem mais? Aí agora 15 milhões do Dudu, fora o salário que foi pago. Fora as luvas. Fora as luvas. Pedrinho, Pedro Lourenço, mais quantos milhões terão que ser queimados da sua conta? Porque você é o dono, Pedrinho. Você é o dono. Quantos milhões? E se o Leonardo Jardim não chega? O nosso ano teria sido comprometido. E aqui, eu não tô falando que a gente vai ganhar título esse ano, não. Mas pelo menos esse ano a gente vai conseguir montar uma estrutura para ano que vem a gente falar, pô, cara, esse ano agora dá para sonhar com título. Porque era para ter jogado o ano todo no lixo. Por causa de quem? Por causa de comportamentos inadequados dentro da Toca da Raposa. Por causa de falta de gestão que deveria ter sido feita pelo departamento de futebol. Faltou gerenciamento do vestiário. Faltou gestão de relacionamento com as pessoas. Fora do vestiário, dentro do vestiário, no dia a dia. E aí? Tá pagando um salário enorme para uma pessoa, tá ali dentro trabalhando contra você. Trabalhando contra o time. Mas quantos milhões, Pedro Lourenço? Mas quantos milhões você vai gastar do seu bolso para manter esse tipo de profissional do seu lado? Mas quantos milhões? Essa é a pergunta que eu deixo pro Pedro Lourenço.